Eu percebi um segredo escrito no Salmo 1 que pode fazer qualquer pessoa prosperar. Eu tenho refletido muito sobre isso e pretendo cada vez mais colocar esse segredo em prática. Poucas pessoas, eu tenho certeza que talvez você nunca tenha escutado falar sobre esse salmo tão poderoso da maneira que eu vou falar para você aqui agora e que pode simplesmente transformar a sua forma de agir, de pensar e fazer você prosperar. Preste atenção no que eu vou te falar agora, o Salmo 1. Se você quiser, você pode abrir aí, pega uma Bíblia, pega aí o teu celular se você estiver assistindo no computador, ou abre uma outra aba para você ler e acompanhar junto comigo aqui. Antes de tudo, já assina o canal aqui, ó, para você receber os próximos vídeos. Se você quiser, você pode clicar no sininho. Tem um sino aqui embaixo, do lado direito, que te avisa de quando tiver os próximos vídeos. E também deixa aquele joia, porque aquele like, porque patrocina o vídeo para que outras pessoas consigam assistir também. Vamos lá? O Salmo 1, ele vai dizer assim, eu vou ler aqui, tá? Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Se você quiser, sublinha aí a palavra conselho. Vou pegar aqui, ó, um marca-texto. Se você quiser, sublinha aí a palavra conselho, tá? Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores ou escarnecedores. Pensa bem aí, deixa eu tirar esse fio aqui, ó. Tá atrapalhando o vídeo aqui, dá para não cair a câmera aqui, né? Tá atrapalhando aqui. Nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei ele medita dia e noite. Presta atenção que vai vir agora algo muito poderoso. Mas sublinha aí, ó, vamos sublinhar algumas palavras aí junto comigo. Você que está, você não é só assistindo, né? Vamos estudar o que está aqui nesse salmo. Uma das coisas que o salmo fala é que é o homem que medita na lei. E você vai entender isso aqui agora. Então vamos lá de novo no versículo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então sublinha aí, ó. Não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Sublinha aí, conduta. Não se assenta à roda dos zombadores. Sublinha aí, ó, assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, a sua alegria está na lei do Senhor. E nela ele medita dia e noite. O 3, ele vai dizer assim, ó, presta atenção. O 3 vai dizer, ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Preste atenção, porque o 3 ele já traz uma recompensa. O homem que faz isso que a gente vai comentar aqui hoje, eu quero revelar para você um segredo que está por trás desse salmo aqui. Ele é como uma árvore plantada junto ao rio. Eu não sei se você já reparou, mas toda árvore ela precisa dos nutrientes que vêm através da água, seja da chuva, seja através de um rio, por exemplo, que passa ali perto. E a árvore que ela é plantada junto ao rio, ela tem muito mais qualidade, o seu fruto ele tem muito mais qualidade, ou seja, ela tem resultado. Então, quando o Salmo diz que se eu cumpro o que está escrito no versículo 1, versículo 2, eu vou colher, eu vou ser uma árvore plantada. E aí eu quero que você preste atenção em uma coisa aqui, isso é um estudo. Olha o que está aqui nessa promessa aqui do Salmo, que é no versículo 3. Ele é como uma árvore plantada. Aqui é o verbo ser. Né? Ele é como uma árvore plantada. Eu acho que acabou a luz aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que acabou a luz aqui. Deu uma escuridão aqui, né? Mas vamos lá. Ele é como uma árvore plantada. Então, preste atenção. Esse fato, ele não está dizendo que você vai simplesmente ter alguns frutos como se fosse. Não, ele está dizendo que você é. Você se torna como uma árvore plantada. E aí, olha só. Qual é o segredo que está por trás desse salmo? A primeira coisa, primeiro ponto, anota aí, ó. Quem são as pessoas que você segue os conselhos? Você segue o conselho de quem? De ímpios ou de pessoas justas? Nós vivemos num momento hoje em que nós temos uma relativização, né? Tudo é certo, faça o que você quiser, da maneira que você quiser e está tudo certo. Mas o que a Bíblia está dizendo, o segredo que tem por trás desse salmo é que prospera aquele que não segue o conselho do ímpio. E se não segue o conselho do ímpio, segue o conselho de quem? Segue o conselho do justo. O oposto aqui ao ímpio não é o convertido, não é o religioso, é o justo, de homens justos que fazem justiça. A gente pode falar sobre isso aqui no outro vídeo, sobre fazer justiça. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é de quem você segue conselhos.
Isso vai fazer diferença se você vai prosperar ou não. Se você seguir o conselho de boas pessoas, de pessoas que são justas no seu falar, pensar e agir, você vai prosperar. Esse é um dos segredos por trás desse salmo aqui. Um segundo segredo é em que tipo de rodas você se assenta. Existe até aqui, ó, no versículo 1 ainda, ó, ele ainda vai falar sobre, deixa eu voltar aqui, ó, ele não imita a conduta dos pecadores. Aí volta de novo aqui, você escuta o conselho de quem? Você imita a conduta, o comportamento de quem? Quem são as pessoas que você tem buscado imitar o comportamento? Você busca imitar o comportamento do injusto, do ímpio, do incrédulo, ou do homem justo, ou da pessoa justa? Quem é a pessoa que você está imitando o comportamento? Pensa bem sobre isso. Esse é um segundo segredo. Quem é a pessoa que você imita o comportamento? O terceiro, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu faço uma pausa aqui para te perguntar. Você tem se assentado em que tipo de rodas? Roda em que as pessoas falam de fofoca, falam mal das pessoas, roda em que as pessoas simplesmente ficam criticando e falando mal dos outros, falando mal das pessoas que prosperaram. Como que você vai prosperar se você fala mal de outras pessoas que prosperaram? Não existe isso, não tem como isso acontecer. Se eu falo mal de pessoas que prosperaram, que enriqueceram, que deram certo, que têm uma boa família, que têm saúde, eu não vou conseguir alcançar aquilo, porque você está rejeitando aquilo. Então é impossível que você alcance uma coisa que você não gosta, que você rejeita, que você fala mal. Então cuidado com as rodas que você se assenta. E essas rodas hoje, elas são rodas que podem ser não só físicas, como também virtuais. Às vezes você está, de repente, passando horas e horas e tempos escutando sobre em programas e na internet e assistindo vídeo de quem fala mal de um, fala mal de outro, critica um, critica outro. E aí isso é como se fosse uma roda, você está assentado ali literalmente, né, assistindo aquele vídeo no meio de pessoas ali de forma virtual que só falam mal dos outros. Eu te pergunto, aonde você vai chegar com isso? Qual é o resultado que você vai ter com isso? E um outro ponto aqui, que é muito interessante, ele fala assim, ó, ao contrário, a sua satisfação está em meditar, ele medita na lei de Deus dia e noite. Dia e noite. Esse meditar não é o meditar nem de ler, nem aquele meditar de você... Não, né? Esse meditar é o meditar de refletir, de pensar. E eu quero citar um exemplo que eu estava lendo hoje. Isaac, quando Abraão mandou o servo dele, Eliezer, buscar uma esposa para Isaac, a Bíblia diz que quando ela estava chegando junto com Eliezer, no acampamento de Abraão, Isaac saiu para o campo para meditar. Olha que coisa, Isaac saiu, foi andar para meditar, ou seja, para pensar. Quando você para pensar a respeito das promessas que Deus fez para você, daquilo que você acredita, daquilo que é importante para você, aquilo vai internalizando ao ponto de você acreditar, ao ponto de você começar a ter fé de verdade naquilo que você está falando, naquilo que você está pensando. Então você sai para meditar, você para meditar e você pensa assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu tenho um Jeová Jireh, eu sempre repito essas frases, eu tenho um Jeová Jireh, eu tenho um Deus que provê cada coisa que eu preciso, eu tenho um Deus que provê mais do que eu preciso. Isso é uma meditação, é você refletindo, é você colocando no teu inconsciente as promessas que foram ditas por Deus para a sua vida. Então eu pergunto para você, você tem meditado no quê? Dia e noite ele medita na lei de Deus, dia e noite, dia e noite. E você? Você tem meditado no quê? Qual é a meditação que você tem feito? Qual é a coisa que ocupa mais tempo no seu pensamento? Você passa mais tempo pensando no quê? Em coisas boas ou coisas ruins? Passa mais tempo pensando em projetos, em ideias, em estratégias, em crescimento? Ou falando de coisas ruins que estão acontecendo, de problemas? Tem pessoas que passam horas e horas do dia assistindo televisão, assistindo programas jornalísticos que não colocam que se você torcesse aquele programa, se fosse um jornal ali, né? Se você torcesse, sairia sangue, que só fala de morte, de tragédia, de desgraça e não edifica em nada a sua vida. Quando você poderia estar meditando, colocando para dentro da sua mente a lei de Deus, a lei daquilo que Deus tem falado para você. Então reflita, esses pontos aqui, 3 ou 4 pontos. Ele não segue o conselho dos ímpios, ou seja, de quem você segue os conselhos? Ele não imita a conduta dos pecadores.
Qual é a conduta que você tem imitado? Ele não se assenta à roda de escarnecedores. Quais as rodas você tem se assentado? Ao contrário, ele medita na lei de Deus dia e noite. Então reflita sobre isso, quero que você pense, comenta aqui abaixo qual é o aprendizado que você teve assistindo aqui esse vídeo, e eu te convido também, compartilha com mais pessoas, 5, 10, 20 pessoas que você coloca aí nos grupos, porque eu tenho certeza que isso aqui pode mudar completamente a vida de muitas pessoas, tá bom? Um grande abraço, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Valeu!